Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado a voz mais romântica da política portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as apaixonantes analistas, a Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este competente trisal que me vai ajudar a explicar uma semana marcada pelos avisos de Zé Luís Carneiro, pelas provocações de André Ventura e pelo acordo à direita na lei da nacionalidade. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, gostava de saber, tiveste uma semana difícil, gostava de saber se tens alguma coisa a partilhar com os nossos ouvintes, uma semana mais solitária, que o teu coração esteve mais vazio e a tua casa também. Bom, podemos avançar. Muito bem. Rita Tavares, tenho uma sopa para te servir, a sopa por todo lado, porque nós tivemos 3 dias em Viseu a assistir ao Congresso do Partido Socialista. Conseguiste ficar com uma ideia clara daquilo que pretende o Partido Socialista ou cada um está a falar para o seu lado? Ontem houve uma imagem muito engraçada deixada, acho que foi engraçada, acho que ele não estava a tentar ter graça, que foi Pedro Delgado Alves quando disse que o PS estava a meio da ponte para fazer uma proposta no caso sobre a lei da nacionalidade. E eu acho que é isso, que é no geral o PS está a meio da ponte, de mão estendida. Se o PSD quiser dar a mão, tudo bem. Se o PSD não quiser dar a mão, logo se vê. Tudo bem também. Também tem de estar tudo bem. Portanto. Porque o Partido Socialista não pode fazer outra coisa. Acho que no Congresso o que chegaram à conclusão de forma clara foi que o PS não tem condições para romper com o PSD, não pode ficar acantonado na ideia de ser um partido de protesto e, portanto, tem que avançar com propostas na mesma, sejam elas rejeitadas ou não. Portanto, isto tudo depois tem o facto curioso de José Luís Carneiro ficar exatamente no sítio onde se coloca desde 2023, quando enfrentou Pedro Nuno Santos, que isso também tem aqui a sua dose de ironia, que é José Luís Carneiro era o líder do PS, que era o moderado, a comparar com Pedro Nuno Santos, que era o radical. E vários dos que estiveram com Pedro Nuno Santos diziam que era preciso outra coisa. Essas mesmas figuras, entre elas, sei lá, Eduardo Cordeiro, Mariana Vieira da Silva, diziam que era importante ser assertivo junto do governo, mas agora também já vieram dizer que era melhor não romper porque não é aquilo que o PS possa fazer. E José Luís Carneiro ficou onde sempre quis estar, na verdade, porque acho que não é propriamente um líder que tenha um perfil de andar para aí a rasgar acordos e relações, ainda menos com o PSD, e, portanto, preservou essa ideia de um moderado, parceiro, sim, quando o PSD quiser, mas não pode fazer muito mais. Não tem o jogo nas mãos e basicamente está preso ao resultado das últimas eleições, que o deixa naquela situação difícil de não poder desejar eleições antecipadas. Portanto, pena ter um resultado ainda pior. Exato, não pode provocá-las, não pode fazer nada e também não pode ser a figura que fica fora de todo o jogo e que parece uma coisa dispensável aos olhos dos portugueses e, portanto, tem que mostrar trabalho. Como? Vai ser muito difícil, é de facto um caminho para lá de espinhoso, um partido que é o segundo da oposição, ter de apresentar propostas e fazer com que elas sejam vistas e tidas em consideração quando podem não ter grande valor para o debate político. Miguel Viterbo Dias, tu também estiveste em... Deixa-me só dizer uma coisa. Vou-te estender... Um caminho para lá de espinhoso é a mesma expressão certa, no caso do Primeiro-Ministro. Calma, vou-te estender, vou-te dar a oportunidade de comentares esta sopa, calma. Tu também estiveste em Viseu, tu já encontraste um caminho que o PS possa percorrer e que o devolva ao poder? Eu? Então se eles ainda estão à procura... Miguel está a pensar, não pagam para isso. Mas ouviste muita gente, entrevistaste muitos notáveis socialistas, percebeste se há um caminho para este PS? Há de haver certamente um caminho qual ainda estaremos por descobrir. Houve esse congresso um bocadinho a 2 tempos, um primeiro muito assertivo e aguerrido, um segundo de encerramento, de regresso à calma e à tranquilidade. Parece que depois de passar o pico de uma prova desportiva foi aquele regresso dos atletas, aquela volta extra só para esticar as pernas e para dizer que afinal continua tudo mais ou menos como começou. Ainda só... Também relacionando com esta questão da lei da nacionalidade, que foi já um primeiro aspecto onde já vamos falar da lei da nacionalidade, Miguel.
Já vamos falar da lei da Peço nacionalidade. desculpa então, pronto. Mantemos-nos então no Congresso. Muito bem, mas tem uma sopa nacional, precisamente para falar da lei da nacionalidade, portanto, começo por ti, Miguel Viterbo Dias, querias fazer essa relação entre o Partido Socialista e a AD à luz desta lei da nacionalidade. Sim, porque como o PS voltou a ficar de fora e como foi das primeiras vezes que Hugo Soares fez questão de vir a público anunciar que tinha conseguido um acordo com o Chega de André Ventura, mas há aqui ainda um ganho de causa que o PS pode vir a ter e que está no centro destas últimas semanas, que se chama Tribunal Constitucional, porque não é garantido, e até figuras à direita têm dito já desde o dia de ontem que mesmo com esta tentativa de corrigir os erros do Tribunal Constitucional, os juízes do Paço Raton podem novamente bloquear esta nova lei da nacionalidade, e por isso o PS pode ter aqui ainda um ganho de causa nesta matéria, mesmo não conseguindo ainda ser ouvido pelo PSD. E depois, à terceira, nunca se sabe se não é de vez, porque o PS terá sempre esse argumento de que o Governo nunca os quis ouvir, e o resultado disso é que aquilo que constrói esbarra sempre no TC. Mariana Lima Cunha, chegou o teu momento, temos sensivelmente 9 minutos. Queríamos falar sobre a lei da nacionalidade. Eu pedia-te que não explicasses todo o desenho. Posso também não falar, e Miguel, a arquitetura da lei da nacionalidade. Pode ficar em extra. Mas Exato, para quem estiver muito empenhado nesta ficha Soase, ouve-me depois num vou podcast tentar próprio. fazer-te uma pergunta muito concreta. Aprovada que foi a lei da nacionalidade no Parlamento, há ou não risco de voltar a ser considerada inconstitucional? Sim. Pronto. Sim, porquê? Obrigada, Mariana. Eu achei que ele queria que eu fosse Justifica concreto. a sua então, resposta. Vou justificar. O PSD e o Chega fizeram aqui uma jogada de risco na apresentação destas propostas novas. Nós o que tínhamos, aliás, quando se deu a primeira aprovação e a primeira pronúncia do Tribunal Constitucional, nós falávamos com figuras dos partidos, e o que acontecia era o Chega continuava, como é normal no Chega, até retoricamente e às vezes substantivamente, a dizer que ficava no mesmo sítio, que não ia ceder, que era impossível fazer uma lei sem esta figura mais polémica de retirar a nacionalidade a cidadãos naturalizados que cometam certo tipo de crimes, e o PSD já dava por perdido. Eu falei na altura com responsáveis que estiveram na negociação e que diziam é impossível fazer isto passar pelo Tribunal Constitucional, portanto essa parte está morta. E não foi o que aconteceu, ou seja, o PSD decidiu mesmo insistir em vários pontos que o Tribunal Constitucional criticou por vários lados, ou seja, não é só uma questão de a norma X tem um problema. Havia problemas de princípio com normas que vão agora, que foram aprovadas agora e que podem voltar a ser chumbadas. Nomeadamente o princípio de igualdade. Certo. Nomeadamente o E o da princípio de igualdade e proporcionalidade. proporcionalidade. Foram 3 sobretudo. normas chumbadas por unanimidade, não é? Exatamente, sim. E nós, portanto, a perda da nacionalidade, que é a mais polémica, volta, apesar de ter, enfim, é afinada, mas insiste especificamente depois de... Há 2 problemas muito concretos. Um deles é se continuar a aplicar a cidadãos naturalizados e a partir de um certo tempo depois de terem sido naturalizados, o TC pode continuar a dizer que então há cidadãos de primeira e de segunda, que era um dos problemas, não é? O outro é, o TC considerou que havia um leque de crimes demasiado extenso e que por isso é desproporcional aplicar aquela regra antigamente. E, portanto, ainda apareceram mais crimes. Exato. Não apareceram mais, mas apareceram diferentes. E na primeira versão incluía-se até tráfico de drogas, posse ilegal de arma, tudo dava direito a perder a nacionalidade. Neste cai, caso, mas agora surge o crime de associação, certo? sim, cai porque, ou seja, o PSD tentou de facto reduzir os crimes, mas não os reduziu o suficiente para o que o TC queria, que era que ficasse terrorismo e crimes contra o Estado. E além disso, para ceder ao Chega, foi a associação criminosa, que é o quê? É uma maneira de tentar apanhar o tráfico de droga através dos chefes das associações. Pronto, ou seja, pelo menos quem tiver mais responsabilidade num esquema de tráfico de droga, por exemplo, ser apanhado. Portanto, só nesta norma vemos aqui logo uma série de problemas. Nós sabemos que, por exemplo, se couber ao PS pedir a fiscalização, o PS só pedirá no que toca a este, que é um decreto específico, portanto, não em relação à base do resto da lei, portanto, por aí poderia não haver problema, mas aqui poderia haver um problema. E depois, pode ser também o Presidente da República a pedir essa fiscalização. Que é novo em relação à última vez que esta lei esteve. Exatamente, e portanto pode ter as suas dúvidas, e o próprio PSD nem sequer quis aprovar a versão final porque estava à espera de seguro para não... que a discussão não fosse
enfim, feita meio à pressa, meio a tentar esconder o processo a Seguro, e agora o Seguro também pode ter aqui uma oportunidade de, enfim, de expressar a sua posição sobre isto e até de pedir, possivelmente, a fiscalização dos dois decretos. E teremos a oportunidade seguramente de falar mais sobre a lei da nacionalidade. O Tribunal Constitucional está com vagas por preencher. Quem ouviu a Mariana Lima Cunha sabe onde a procurar e é uma candidata sólida ao cargo de juíza do Tribunal Constitucional. Há bocado foi desafiada por isso no Parlamento, eu ouvi. É verdade. Para terminar, uma sopa fundamental para falar da revisão constitucional, um tema introduzido na agenda política e mediática por André Ventura e pelo Chega. O PSD, pela voz do Hugo Soares, já disse que o tema não é prioritário e a acontecer será só na segunda metade da legislatura. Aqui a pergunta, estendo a pergunta aos três, isto vai trazer novamente uma tensão entre os três blocos, PS, Chega e PSD. Rita Tavares, de que forma é que esta proposta de revisão constitucional pode ser usada pelo Partido Socialista também para se extinguir do PSD e para ter um argumento sólido na oposição a este bloco das direitas? Sim, para esse aspecto dá muito jeito ao PS ter aqui esta sombra em cima do PSD, não é? Que é... O PSD não fechou a porta, aliás, Luís Montenegro não o tinha feito há um ano quando disse que não era uma prioridade, agora o seu líder parlamentar diz o mesmo, mas já baliza ali na segunda metade da legislatura, portanto nesta legislatura pode acontecer. E isso vai servir de argumento ao Partido Socialista, sobretudo se houver estes entendimentos em temas sensíveis, como por exemplo a escolha dos juízes do Tribunal Constitucional e também a questão da nacionalidade, que acabou de acontecer um acordo esta semana, e vai ser com certeza um tema utilizado pelo Partido Socialista para vincar essa diferença em relação ao PSD e tentar pôr-se no lado do democrata contra o antidemocrata, que acho que já é o que neste momento o PS vai agarrando para tentar afirmar-se com alguma força na oposição, porque todas as outras argumentações são difíceis. E dentro do próprio partido, aliás, havia uma moção ao Congresso da autoria de Miguel Costa Matos, que é um antigo deputado e antigo líder da JS, que dizia que não bastava ao PS ser ligeiramente diferente do PSD, e talvez isto já dê uma ajuda para fazer essa diferença um bocadinho mais marcada em relação ao PSD. Mariana Lima Cunha, o PSD corre aqui um risco de ficar ou cair na armadilha que está a ser criada por André Ventura, ou seja, ficar demasiado encantonada à direita num processo de revisão constitucional? Posso fazer como antes e dizer sim, porque de facto era o que eu ia dizer. Acho que há riscos, acho que obviamente depois depende da arte do controle da narrativa, como acontece muito em política. Aliás, acho que o PSD tem conseguido com relativo sucesso usar essa narrativa a seu favor. Por exemplo, nestes processos, tanto da nacionalidade como dos estrangeiros, que são temas que têm sido muito importantes nesta legislatura, em que chegou a acordo em ambos com o Chega, e acho que conseguiu, na percepção pública, diminuir o esforço que o PS tentou fazer de aproximação, ou seja, na nacionalidade, por exemplo, o PS aproximou-se muito dos prazos que o PSD queria, que são, na verdade, a base da lei. Nós falamos aqui das partes mais polémicas, mas a base principal é preciso muito mais tempo de residência a partir de agora para viver em Portugal, para se poder ter nacionalidade portuguesa, e nesses casos o PS até se aproxima muito do PSD. E, portanto, eu acho que o PSD tem conseguido controlar bastante a narrativa sobre porque é que é, enfim, obrigado, ou porque é que acaba por ser empurrado para o Chega nestes casos. Agora, também acho que há um limite para isso, não é? Ou seja, se a opção for sempre o Chega, ou se... Torna-se demasiado evidente. Acho que se torna demasiado evidente, sim. Acho que na revisão constitucional, pronto, que é um tema em que... Mas para já, por acaso, desculpa só interromper, mas na revisão constitucional há agora, só dizer muito rapidamente isto, uma questão que se coloca, que é o Chega já disse que vai avançar com uma proposta em abril. Sim. O PSD só atira para a segunda metade da legislatura, julgo que foi isso. A questão é o que, agora, de imediato, é o que é que o PSD faz com estas propostas do Chega, não é? Porque basicamente vai rejeitá-las. Portanto, o próprio tempo de avançar com este processo também pode dar aqui um balão de oxigênio a essa questão e a essa aproximação do PSD ao Chega. Pode rejeitar por uma questão de timing, na verdade. Sim. Agora não é prioridade, vemos mais à frente. E aí também vai alimentar o Chega e o discurso do Chega de antissistema. Claro. Precisamente, Miguel Vítor Dias, para terminarmos, eu tinha a pergunta ao contrário daquela que fiz à Mariana Lima Cunha, até porque nunca há respostas fechadas para um tema difícil como este de como lidar com um partido com as características do Chega.
A questão é se o PSD resistir ao canto de sereia de André Ventura, poderá também perder alguns adeptos à direita, que votam na AD, precisamente. Sim, existirão certamente muitos eleitores da AD que votaram na AD como uma espécie de última tentativa de uma certa direita moderada, e aí é preciso dar sinais também para essa área política, e uma revisão constitucional é algo que seria de caras, porque existe esta tal maioria histórica que o permite fazer sem os partidos da esquerda, e por isso, ou seja, Luís Montenegro, quando disse que não era uma prioridade logo no início do governo, deu ideia logo aí que não era por isso que não ia deixar de se calhar aproveitar a oportunidade mais à frente, como agora já vai pondo de forma mais clara. Sendo que esta é uma matéria que, quando o PSD decidir entrar na discussão, o que parece não acontecer para já, me parece que será relativamente mais fácil de fazer de utilizar aquela estratégia de Luís Montenegro de ir planando à esquerda e à direita, porque a verdade é que na discussão da Constituição são discutidos vários pontos e são discutidos de forma muito individualizada, e por isso são de existir pontos polémicos que o PSD se calhar vai votar ao lado do Chega, e onde existir outros em que o PSD ficará mais do lado do Partido Socialista, e fala-se sempre, enfim, das questões de defesa ou de negócios estrangeiros ou de política externa, mas há matérias onde na Constituição, se há texto em que me parece mais simples conseguir agradar aos dois, na Constituição, sendo que, como é óbvio, as questões mais polémicas que o PSD terá que decidir serão sobretudo sobre se apoia ou não certas propostas do Chega, mas também é preciso ver se o Chega, se o André Ventura que entrega a proposta é o André Ventura moderado, ou o André Ventura que hoje, por exemplo, conseguiu expulsar vários deputados constituintes da sala. Uma posição moderada e sensata de Miguel Viterbo Dias para fechar esta primeira parte da Vichy Soase. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Alexandre Poço.